Esse é o motivo pelo qual todos os grandes líderes mundiais usam ternos. A teoria da sinalização é uma estratégia da natureza para te fazer entender que se há um rugido de leão, há um sinal de leão. A partir de agora, tu vai entrar no mundo das estratégias e do poder e vai entender como sinalizar uma vantagem competitiva. Prazer, meu nome é Thiago Krasevski e a minha missão de vida é te deixar mais inteligente. Eu tenho 25 anos e já conquistei tudo que eu almejava conquistar em vida. Então, para mim não sentir um vazio existencial enorme, eu resolvi me dedicar à atividade filantrópica de aumentar o QI da nação brasileira. Se eu puder contar contigo para isso, se inscreve nesse canal, explicando psicologicamente a teoria da sinalização. A ideia básica por trás dessa teoria é que as ações e comportamentos de um indivíduo podem transmitir informações sobre suas características, intenções ou qualidades. A teoria da sinalização começou quando os cientistas perceberam: ué, não existe nada, nada mesmo que as manchinhas em uma cobra signifique. Por que diabos a natureza simplesmente resolveu listar algumas cobras com listras e outras não? Por que existe uma onça pintada? Por que a fisionomia de um leão é daquela forma? E aí eles formularam a teoria da sinalização. A teoria da sinalização significa que as espécies trocam informações entre si para que não hajam confrontos. Para que um animal mais fraco vai querer enfrentar uma cobra que possui muito veneno? Esse animal vai ser exterminado. Vai ser ruim pro ecossistema, certo? Então, a natureza deu um jeito de colocar listas que significam quando tu olha de cara, aquilo é perigoso, aquilo é diferente, não sei. Tem veneno ali, tem algo, se destaca, não é normal, não é comum. Então, a teoria da sinalização no reino animal significa exatamente a troca de informações sem o combate. Para que tu vai lá verificar de onde está vindo o rugido de um leão? Se o rugido de um leão, por si só, já te causa medo, já te causa pânico. Essa é uma forma que o leão tem de emitir uma informação. Eu estou faminto, sou perigoso. Quer ser caçado? Se aproxima. Os animais mais inteligentes, evidentemente, não irão se aproximar. Só que essa é a teoria da sinalização no reino animal. A teoria da sinalização, quando aplicada à psicologia humana, te explica muita coisa mesmo. Existem certas coisas que comunicam poder, ambição, status. O sujeito não precisa falar uma única palavra. Se ele desceu de uma Lamborghini, tu pode deduzir muita coisa sobre a vida dele. O sujeito, se fizer um discurso chulo, burro, mas se estiver com uma gravatinha vermelha e um terno, vai ser levado a sério. Um sujeito que possui uma voz muito fina e estridente pode ter uma matemática perfeita e genial. Ele não vai ser tão levado a sério quanto o sujeito que tem uma voz grossa ou um certo tipo de entonação de voz. O sujeito pode ser um gênio do carisma. Perdão. O sujeito pode ser um gênio da computação gráfica. Mas se ele for se apresentar para um investidor e fica investidor é o seguinte, eu tenho que fazer. Os investidores não irão confiar nele porque sua linguagem corporal demonstra que ele não é um sujeito que confia em si próprio. Então, há inúmeros e inúmeros fatores sinalizadores que deixam claro: esta pessoa deve ser levada a sério, esta pessoa não deve ser levada a sério. Eu quero que a partir de hoje
Tu deixa tuas emoções de lado e estude políticos. Os políticos não produzem nada, roubam impostos, criam leis para prejudicar a população deliberadamente, tipo, por vontade própria, não é algo que vai melhorar, e as pessoas ainda idolatram eles. Eu quero que a partir de agora tu observe os políticos. Eles não produzem nada, roubam tudo que possuem e ainda são levados a sério. Sabe por quê? Eles jogam o jogo das aparências muito melhor do que a grande maioria. Os políticos, inclusive, possuem uma regra que é a regra de não poder ir lá no parlamento sem um terno. Sabia disso? Um político não pode simplesmente aparecer por aí sem um terno. Até porque se a grande maioria dos políticos fossem vestidos de forma normal para o parlamento e falassem suas bobagens com outra postura, todo mundo ia perceber, são um bando de idiota. A política toda perderia a credibilidade e a nossa sociedade ruiria. Neste momento da história humana é muito importante a existência da política e etc. Então, é muito melhor que os políticos mantenham essa regra de todo mundo que for para o parlamento tem que estar com um bom terno. A confiança das massas nos políticos é muito importante para a nossa sociedade. Vou deixar isso claríssimo aqui. Só que eu quero que em um futuro próximo, tu tenha tanta fé das massas quanto os políticos têm neles. Eu quero que as pessoas te percebam como poderoso. Então, eu preciso que tu estude os políticos que são levados a sério. Eles falam rápido? Eles falam devagar? Eles têm uma entonação de voz específica? Eles utilizam suas mãos como? Como que eles se vestem? Como que eles olham para as pessoas ou para a câmera? Um bom exemplo disso é o Fernando Collor. Tu já deve ter ouvido falar nele porque ele sofreu impeachment. Fernando Collor, se eu não me engano, foi o presidente mais jovem da história do Brasil, eleito democraticamente. Fez suas peripécias, acabou sofrendo impeachment. Isso não significa que a qualidade da sua retórica não seja genial. Significa que sua má gestão o levou à forca. Agora, em termos de retórica, o Fernando Collor é 1000 vezes melhor do que eu. 1000 vezes melhor do que Pablo Marçal e Felipe Neto. Eu não tô exagerando. Veja um discurso do Fernando Collor. Este cara conseguiu vencer do Enéas Carneiro. Só pra te ter uma noção. A retórica dele era impecável. A oratória dele era impecável. A percepção que ele causava nas pessoas de confiança era impecável. Eu, se tivesse no passado e visse o Fernando Collor discursando da forma que ele discursa, com certeza votaria nele, porque ele me passou uma segurança enorme. Se vocês verificarem o que eu tô falando, sem piadinha, sem zombaria, tipo, hahaha, o Thiago votaria então no Fernando Collor, hahaha, o Fernando Collor é estúpido, sem piadinha, vocês forem lá verificar de verdade, vocês vão entender do que eu tô falando. Não é brincadeira, o cara realmente era genial em transmitir a informação de que ele é confiável. Ok? Existem 4 divisões na teoria da sinalização: honesto, desonesto, caro e grátis. A honestidade vem de quando a sinalização é honesta. Ou seja, tu ouviu o rugido de um leão e é um leão. Isso é uma sinalização honesta. Poderia muito bem ser eu no meio da floresta com uma caixa de som colocando o rugido de um leão para te assustar. Seria uma sinalização da natureza desonesta nesse caso. Mas no caso da sinalização honesta, é quando tu vê um cara que tem um Rolex no seu pulso e esse Rolex
é verdadeiro. Quando tu vê um sujeito descendo de uma Ferrari e essa Ferrari não é alugada. Quando o sujeito está ao lado de uma top model e não é uma atriz paga para aparecer com ele em filmagens. Abrindo parêntese, a um grande player do marketing digital que faz vídeos cinematográficos que paga uma mulher para aparecer ao seu lado. Não é uma sinalização honesta. Ele sinaliza grana e realmente ele tem, mas no quesito das mulheres, aí ele faz uma sinalização desonesta. A sinalização desonesta é quando tu aparenta algo, mas não é. Por exemplo, há cobras que aparentam serem venenosas com listras, com cores exorbitantes saltando aos olhos, mas são absolutamente inofensivas. Ou, por exemplo, um sujeito que tem um Rolex falso no pulso, ou sujeitos que alugam Ferraris para aparentarem ter uma Ferrari. Isso é uma sinalização desonesta. Muitos players do marketing digital alugam. Eu não sei se tu sabe, tá? Mas existe como tu comprar nota falsa de dinheiro com a devida marcação cinematográfica. E tu pode, assim, ó, aparecer com um maço de grana nas mãos e dizer: olha aqui, ó, tenho 45 mil reais aqui na minha mão com notas de 100. São notas cinematográficas, sem valor real. Isso é uma falsa sinalização, entendeu? Agora, outro ponto aqui, ó, da divisão é as sinalizações que são caras. Quando, por exemplo, o comportamento gasta energia. Um pavão, quando quer reproduzir, ele exibe suas plumagens. Só que naquele momento ele fica mais devagar e mais vulnerável aos predadores. Então, o comportamento pode ser honesto ou desonesto e pode ser caro. Pode ser caro, tu tem que pagar para ter a Ferrari e ter um comportamento honesto sinalizando que tu é rico. Ou pode ser caro, tu vai alugar a Ferrari para sinalizar que tu é rico. Caro e desonesto, entendeu? Onde envolve tu comprar ou gastar tua energia. E existe o grátis também. Grátis é quando tu sinaliza sem o gasto da energia. Por exemplo, um sujeito que possui uma linguagem corporal de pessoa dominante. Ele não gastou energia nenhuma para comunicar status. Ele apenas existiu e comunicou que era um sujeito de status. Ou, por exemplo, um sujeito que é alto. Sim, líderes tendem a serem vistos como mais sérios quando são altos. Não precisou haver gasto de energia. Ou, por exemplo, quando um sapo tem uma marcação que parece que ele é venenoso. Ele não fica gastando energia pra rugir como o leão, pra dizer: ei, há um leão brabo aqui. Não, o sapo tá lá, só existindo. E quem olhar vai perceber: opa, perigo. Pode ser uma sinalização honesta ou desonesta, todavia o sapinho não gasta a energia dele. Então a gente pode combinar. Existem coisas que são honestas e desonestas, caras e baratas. Grátis no caso, tá? E pode ser que o negócio seja grátis e honesto, grátis e desonesto. Pode ser que seja caro e honesto, caro e desonesto. Perceba que há infinitas possibilidades aqui para ti ser um sujeito respeitável. Através da teoria da sinalização. Tu pode comprar um terno. Tu pode melhorar o teu tom de voz. Tu pode usar certos elementos que comuniquem certas coisas. Originais, falsificados, tanto faz. O que importa é a percepção das pessoas em relação a tu. E aqui eu quero que a gente retorne àquele exemplo do político.
político não produz nada, ainda te cobra imposto, ainda te trata como criancinha, dizendo que tem que te regulamentar e etc. E todo mundo leva a sério o político. Qual é a diferença entre eu e um político, tu e um político? Nenhuma. A única diferença de poder entre a gente é que o político está sinalizando honestamente e desonestamente mais características de poder do que a gente. É por isso que a gente deve começar a usar sim um terninho na nossa vida. É por isso que a gente deve se preocupar com a velocidade da nossa fala, com os nossos olhos, o ângulo de uma câmera. Tu sabia disso? O ângulo de uma câmera e as cores da edição de um vídeo podem transmitir poder ou não? Se a imagem vier de baixo para cima, isso significa autoridade e poder. Se tu me visse, por exemplo, se o ângulo da minha câmera tivesse de baixo para cima, isso significa que tu tá me vendo de baixo. Isso é uma percepção. Agora, o ângulo como está aqui, a câmera, significa que nós estamos nos vendo de igual para igual. É uma técnica de aparentar carisma ou que estamos no mesmo nível. Então, nada é por acaso. O cara que tá no palanque e tem poder não foi acaso. O cara tá usando um terno. O parlamento proibiu os políticos de se vestirem de qualquer forma. Nada é por acaso. Entenda isso. Nada é por acaso. Existe toda uma teoria por trás. Toda uma forma de moldar as coisas por trás. Ok? Eu não sei se tu conhece o Clube dos Imperadores, mas é de longe, com certeza, o lugar mais adequado para ti expandir a tua mente, se tornar mais poderoso, se tornar mais autônomo, não ser este sujeito zoado que tu vem sendo há anos. Eu posso te ajudar nisso. Eu sei que eu posso. Mas eu preciso que tu confie em mim e clique no primeiro link da descrição.